Você sente uma necessidade de ordem e organização muito acima do normal? Você se critica muito? Se alguma coisa não é para ser perfeito, você nem faz? Você costuma buscar, né, a excelência em tudo e acaba não fazendo se algo não sai conforme você gostaria? Oi, Sossô, seja bem-vinda. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o impacto de ser perfeccionista demais, né? Eu vou trazer a Mag aqui, que ela é mentora, e a gente vai falar isso tanto no emagrecimento, quanto no empreendedorismo, quanto na vida, né, no geral, o impacto negativo do excesso de perfeccionismo. Então, se você é uma pessoa, deixa eu enviar aqui o convite para ela. Se você é uma pessoa, né, que busca ordem demais, que é em excesso, né? Porque a gente buscar fazer as coisas bem feitas, ok, né? Mas a gente buscar isso demasiadamente, né? Buscar isso ao ponto que é o ponto de disso nos travar, né? Aí é que tá o problema. O problema é quando a gente deixa de fazer algo que poderia nos levar, nos aproximar ao nosso resultado, mas a gente trava, a gente não faz por conta de querer que só faça se for perfeito. A Mag chegou aqui. Mag, eu vou te mandar o convite então, tá? Vai aparecer aí na sua tela, tá? Em aceitar para você já entrar aqui ao vivo comigo. Ah, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Tudo Nani? ótimo. E você? Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Fazendo um trocadilho. Perfeitamente. Tá tudo sob controle. Então tá bom. Então vamos lá, Mag. Vou pedir então para você se apresentar, falar um pouquinho com que você trabalha, né? Qual é aí a sua área de atuação e a gente já entrar aqui no nosso tema. Então, Nani, boa tarde para ti, para os teus seguidores, para os meus também, para quem está assistindo depois da gravação, bom dia, boa noite, enfim. Eu me chamo Magda Borba, mas as pessoas me conhecem aqui no Instagram como Mag. E eu sou mentora de mulheres. Eu utilizo uma das ferramentas que é a análise corporal para ajudar as minhas clientes a destravarem, seja sua vida pessoal, profissional e financeira. Então, eu sou também especialista em alto desempenho, né? E esse tema que nós escolhemos hoje para bater um papo aqui, ele é super conectado aí, né? Para as pessoas que desejam realmente ter alto desempenho, né? Então é isso. Ah, muito bacana. Para quem, né, vai assistir gravada também, né, do seu pessoal, né, eu me chamo Nani, eu sou coach terapeuta de emagrecimento, né, eu trabalho toda a parte das emoções, a mentalidade, como isso impacta diretamente nos nossos comportamentos, né? Então, quando a gente tem dificuldade de seguir uma alimentação, uma dieta, fazer o que precisa ser feito, que vai nos levar ao objetivo que a gente tem, é porque tem algum impacto aí mental, emocional, e são nesses bloqueios que eu trabalho, né? Mas muito bom, e eu achei muito bacana esse tema que a gente escolheu, né? Que definimos ali, porque é algo que eu percebo que influencia diretamente nos resultados, né? Já me atrapalhou muito na minha vida, posso dizer que me atrapalhou muito na minha vida, tanto na minha vida com relação ao emagrecimento, também com relação ao trabalho, né? E aí o legal é o quê? É a gente entender que a gente tem esse padrão e usar ele a nosso favor, porque eu costumo falar que não tem uma característica que você tenha que ela seja ruim. Se você tem, é porque isso é uma forma de você se defender. O fato de você buscar se defender, ele também te traz recursos. Então não é ruim, nenhuma característica que você tem é ruim. O bom é o quê? A gente saber dosar para a gente conseguir usar isso a nosso favor e não contra, não é? E a análise corporal, que eu acho uma ferramenta perfeita, né? Já até conversei com você, estudei bastante, né? Análise corporal, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Ela mostra muito o quanto isso faz com que a gente não cresça, não evolua. Então, tudo.
todos os aspectos, né, da nossa vida. Então, seja ele emagrecimento, seja empreendedorismo, ou seja qualquer coisa aí que você queira melhorar. Acho uma ferramenta incrível, né? E a gente vai compartilhar um pouquinho também, né, um pouquinho das nossas histórias, né? Você aí com relação, né, ao seu negócio e eu também aqui, e a sua história de emagrecimento, você tem uma história linda também, né? E a gente vai batendo um papo, né, Mag? E você quer começar então dizendo, né, no que o perfeccionismo ele te atrapalha e como que a gente pode trazer isso como uma forma de contribuir, né, com quem está aqui pra gente, então ver se encaixa aí na sua vida e como que você fez para melhorar isso, né? Que a busca, lógico, é constante na melhoria, mas compartilhando as experiências. É bem isso que tu disse, Nani. A gente costuma dizer, dentro do Corpo Explica, que é um dos institutos que eu estudo, né, que eu sou formada como analista corporal, pelo Corpo Explica. Dentro do Corpo Explica, a gente tem uma máxima, Nani, que a gente diz que a gente é quem a gente precisa ser. Então, perfeita a tua colocação, no sentido de, se né, a gente é perfeccionista, tá tudo certo com isso, desde que isso não prejudique a tua vida. Desde que isso não te bloqueie, não te trave, né? Então, é importante a gente usar as nossas características, e a gente vai usar essa palavra não como qualidades ou defeitos, mas sim as nossas características ao nosso favor, né? E vale dizer que as pessoas que têm um alto grau de perfeccionismo, elas têm um traço de personalidade que foi formado lá dos 0 aos 5 anos, né? Lá na primeira história de vida, quando a gente chegou no mundo, a gente é páginas em branco, tudo que a gente absorve de 0 aos 5 anos com papai, mamãe, irmãos, né, nossa vida, a gente traz muito para o jogo adulto, né, a gente traz muito para a nossa realidade de vida adulta, né. Então, no meu caso, um dos meus traços de personalidade, que é o traço de caráter executor, né? Então, esse traço, ele realmente tem muita... tem bastante do perfeccionismo. É porque tá ligado ao que a gente realmente viveu lá atrás. Uma necessidade, no meu caso, né? No caso de nós mulheres, muitas vezes necessidade de aprovação de papai, né? Então tá tudo muito conectado a isso, né? Já os homens, né? Necessidade de aprovação da mamãe, né? Então por isso acaba que a nossa criança interior, por tentando agradar papai ou mamãe, né? Inconscientemente, né, Nani? Vale dizer que quase que 95% das nossas ações elas são inconscientes, então a gente basicamente está quase que o tempo todo agindo no piloto automático, né? Então, as pessoas que têm isso, muitas vezes têm essa ligação forte com o papai ou com a mamãe, né? E aí ficam É, no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal, no ambiente profissional, ficam sempre tentando inconscientemente agradar o papai ou a mamãe, e aí essa busca por essa régua, por esse perfeccionismo assim tão alto, né? Que muitas é, vezes trava, né? exatamente. Eu acho legal falar, né, que a questão de tudo que a gente aprendeu, né, nessa primeira infância, que é do 0 aí aos 7 anos de idade, o traço, né, que é formado do 0 aos 5, e a gente acaba vivendo, né, no piloto automático, né, então hoje, depois de adulta, né, porque quando a gente fala isso, né, nossa, o que você viveu do 0 aos 7 anos, a primeira resposta de uma pessoa que ela é mais racional, né, ela vai pensar, nossa, mas eu nem lembro do que aconteceu. E isso ainda está influenciando? Sim, porque a maior parte do que formou as nossas características foi do 0 aos 7 anos de idade. Então, como a gente ia ver o mundo praticamente, foi formado do 0 aos 7 anos de idade. Então, hoje você tem comportamentos, não importa a idade que você tem, se é 30, 40, 50 anos, isso te faz sofrer, né? Isso te coloca em um conflito interno. E você quer mudar e não consegue. Por quê? Porque, como você muito bem falou, né, Mag? Tá lá no piloto automático. E aí a gente precisa o quê? Entender esses padrões. Isso é um processo de autoconhecimento. É você entender os seus padrões, porque do 0 aos 7 anos de idade você passou por isso e você formou um padrão. É como se você falasse assim: olha, então você vai ver a vida, você vai agir, você vai se comportar dessa forma, dentro desse padrão
pro resto da sua vida, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, mas eu me cobro muito, mas eu, se não tiver perfeito, eu nem faço, ou então porque eu cometi um erro, eu já começo a me punir, eu já começo a me criticar, e aí você vai ladeira abaixo, né? Você fala, ah, eu queria ser diferente, só que você, o querer, né? O querer é só 5%. Quando você entende da onde que vieram as suas características, por que que você é assim, do que exatamente você estava tentando se defender, né? Você fala, nossa, é libertador porque você fala assim, eu não preciso mais viver esse padrão. Agora eu consigo olhar da onde isso vem e por eu conseguir olhar da onde vem, eu consigo mudar. Agora, enquanto eu estou só querendo mudar, você está resistindo, né? Tudo aquilo que você tenta resistir, 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 você vai continuar repetindo. Então, olhar para o que trouxe isso com amorosidade que é como a gente está falando, é um recurso que você tem. Pode ser que você não goste, pode ser que isso te incomode, pode ser que você, né, acabe se rejeitando por ser assim, né? Se criticando demais, sendo muito crítica. Mas é o que você precisava viver, né? É o traço que você tem que ter, são as características que você tem que ter, e são os recursos que você tem. Então, é olhar para isso, mas olhar para isso com amorosidade, né? E trazendo a força que isso tem dentro de você, e não, né, se colocando aí como um defeito, algo que você não queria ter, porque isso tem que fazer parte de você, e isso faz parte do que você vai conseguir concretizar e realizar, né? Faz sentido, Mag? Faz total sentido, Nani, e é exatamente assim. A gente, a partir do momento que se conhece, a gente consegue usufruir exatamente dos nossos recursos, das nossas habilidades, né? Da nossa potência de vida, né? Mas para isso a gente tem que realmente buscar o autoconhecimento, né? A gente precisa estar em contato com ferramentas, com mentores, com guias, né? Que nos ajude a entender isso, né? Nós duas, inclusive, temos, né? Nossos mentores, uma inclusive em comum, que é a Ale Camilo, né? Muita Sim, coisa do que a gente aplica e a gente tem aprendido com ela, a gente tem levado também para os nossos clientes, né? Quer total. dizer, essa, inclusive, essa beleza da gente também não entender tudo da vida e da gente se permitir ser cuidado por outro, se permitir ser conduzido por outro, é que nos traz a humanidade nossa, né, Nani? É que traz, Perfeito. assim, a beleza da vida, de que a gente não está pronto, né? Você disse assim, nossa, mas eu vou ser sempre assim, né? Algumas clientes nos trazem isso, né? E realmente você nasceu para ser assim e tá tudo certo com isso. Desde que você se ame, desde que você se aceite, que você se compreenda, né? E aí você sabendo também quais são os ambientes, as pessoas, as situações que te colocam em dor ou em risco, você pode também, tendo a consciência, estando consciente disso, você consegue também fazer alguns desvios, né? Isso também é muito interessante, né? Então, como eu digo, um dos meus traços, ele está muito ligado a isso, assim, né? A essa questão do perfeccionismo, você também, né? E dentro do grupo de perfeccionistas, vamos dizer assim, existe uma subdivisão. Os que são perfeccionistas por terem um medo, terem um receio de serem humilhados, e os que Uhum, têm um grande problema se forem vistos como em segundo lugar ou excluídos, né? E aí o que uhum, acontece com esses dois grupos? Eles são o mesmo perfeccionismo, só que eles têm particularidades, né? O primeiro grupo, eles são um pouco mais cadenciados, por eles serem tão perfeccionistas, para justamente não serem humilhados por medo de fazer alguma coisa errada e dar, né, alguma coisa, e aí ser exposto, são pessoas que fazem as coisas um pouco mais devagar. E o segundo grupo, que é o grupo que eu me encaixo você também, né, são pessoas mais executoras e muito ágeis, né? Então, são os perfeccionistas assim, que estão fazendo 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes não conseguem nem se entregar 100% numa determinada ação, num determinado projeto, mas está tudo certo isso, né? Desde que você se compreenda, desde que você se entenda. Então, no meu caso, Nani, é,
é como tu disse, assim, né? É duas coisas, assim, que tá muito clara na minha mente, assim. O perfeccionismo, que eu vou ter ele comigo pro resto da vida, porque ele é uma das minhas características, e essa questão da ansiedade, da minha briga com a balança. Você disse, né, que tem uma história, né, de emagrecimento. Realmente, eu emagreci quase 30 quilos há quase 10 anos atrás, e eu venho mantendo isso, assim, sem ter feito cirurgia, né? No meu caso, eu tinha medo de fazer cirurgia, né? Mas é uma coisa, né, amiga, eu trago todos os dias pra minha cabeça. Tipo, hoje de manhã, né? Eu passei esse final de semana com a família e num ambiente assim mais, né? Tranquilo, tipo, meio mini férias, assim, né? Aí meio que saí da rotina. Mas hoje já voltei pra minha rotina de novo. Já fui pra academia, já fiz a minha atividade física, já fiz a minha refeição saudável. Por quê, Nani? Porque eu sei que eu tenho uma predisposição a ter isso, entende? Ao ganho de peso. Assim como eu também sou uma pessoa que eu tenho uma grande predisposição ao perfeccionismo. Então, eu tenho que me cercar de pessoas que me ajudam muitas vezes a me trazer para a realidade. Eu tenho também que muitas vezes me permitir, muitas vezes, assim, largar um pouco a mão do controle com outra pessoa, confiar no outro, né? E aqui eu acho que daí já entra aí a questão aqui do tema da nossa live, né? Que são os 6 prejuízos, né? Que as pessoas que são muito perfeccionistas têm, né? Então, ao meu ver, assim, né? Se tratando daí de uma tocada mais profissional, empreendedora, o primeiro grande prejuízo que a pessoa perfeccionista tem é justamente a dificuldade de trabalhar em equipe. Por quê? Porque o perfeccionista, ele acredita que só ele sabe fazer exatamente como precisa ser feito, né? E aí nisso é difícil para essa pessoa confiar em outras pessoas, confiar de que tipo a pessoa vai dar conta de fazer aquela tarefa, aquele exercício, enfim, o que precisa ser resolvido tão bem quanto eu faria, né? Então, aí eu me coloco nesse grupo, né? Eu estou nesse grupo, eu sou dessas pessoas, então, é um treino para mim, assim, justamente, sabe? Em confiar em parcerias, em confiar em pessoas que realmente, mas eu estou disposta a isso, apesar de que é uma dificuldade, é um prejuízo para mim, eu, Mari, estou disposta a isso, mas realmente trabalhar em equipe para o perfeccionista, por ele querer centralizar tudo, é algo assim que é um prejuízo grande, porque daí ele também desfruta, deixa de desfrutar na realidade, uh, uh, tipo de que o outro também divida com ele a tarefa, de que também não fica tão cansado, né? Enfim, assim, sabe o que também, né? Vamos lá, quer ver, ó? Posso eu fazer uma live sozinha no meu Insta e você no seu. Nós duas confiarmos e fazermos uma juntas, corre o risco de uma falar uma coisa que a outra não falaria. Então, mas o risco, a, a possibilidade de as duas juntas fazerem uma live muito mais brilhante é muito maior, né? Então, e essa dificuldade, claro, eu trago para a questão profissional e para o ambiente empreendedor, porque é bastante do meu público, é bastante do meu foco de trabalho, né, Nani? Mas, se a gente daí como mulher, né, seja mulher solteira em casa ainda, né, enfim, ou casada, confiar que o marido, que o companheiro vai lavar a louça tão bem, vai ajudar a limpar a casa, né? É realmente um prejuízo quando a pessoa não consegue viver isso de fato, né? Deixar o maridão também tocar um pouco da casa junto, claro que não, vamos lá, é difícil assim os homens terem a mesma tocada do que a gente, a mesma, né, a mesma condução, mas muitas vezes eles também podem fazer, e aí a gente também consegue ver que existe ali a parceria, existe ali a cumplicidade, não é, Nani? Essa questão assim, né, para o ambiente, né, seja profissional, seja pessoal, é importante, né, que a pessoa se livre desse prejuízo, dessa dificuldade aí de trabalhar em equipe, de trabalhar com parceria de colegas como nós aqui, collabs, né, e collab em casa também, né, enfim. Sim, não, totalmente. Eu gosto muito também do Inteligência Positiva, do Charizard Chamini.
que ele fala muito também. Ele tem, né, os perfis também, ele fala muito do perfeccionista também. E uma coisa que ele fala que é muito interessante é que a pessoa perfeccionista, ela acredita que existe o jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Então não existe vários jeitos, existe o jeito certo e o jeito errado. E o único jeito certo é o jeito dela. Por isso que trabalhar em equipe fica tão difícil. E eu, por algumas vezes, perdi oportunidades por agir dessa forma, né? De achar que é o jeito, porque eu não tinha essa noção desse padrão de comportamento. A gente vai tendo noção conforme a gente vai passando, né, por um processo de autoconhecimento, né? Disso, existe o jeito certo e existe o jeito errado, né? Então, qual que é o jeito certo? É lógico que o jeito certo a gente acredita que é o nosso jeito, né? Porque é o jeito que a gente aprendeu, é o jeito que a gente já faz. E aí o diferente, aos olhos de quem é perfeccionista, é o jeito errado. E não é que é o jeito errado, é só o jeito da pessoa fazer. Ele é melhor para a pessoa. Ele é pior para você que está olhando, né? Que é perfeccionista. Mas não tem, né, o jeito certo, nem o jeito errado, o jeito bom ou o jeito ruim. Mas é o quê? Aos olhos, porque a gente enxerga o mundo com as nossas lentes, né? A gente enxerga o mundo com os nossos olhos. Então, você olha e fala assim: não, mas esse jeito de fazer seria muito melhor, né? E a gente, quando a gente está olhando com os nossos olhos, né, de perfeccionista, de que quer que as coisas sejam muito, muito certa, trabalhar em equipe, né? E até mesmo você ser conduzido por alguém, né? Que nem é o nosso caso. A gente trabalha com processos, né? Eu trabalho com processo de emagrecimento, você trabalha como mentora, né? Então, quando a gente está ali conduzindo, né, uma pessoa que ela é perfeccionista, ela vai ter mais resistência, né, em receber uma orientação, em receber uma informação, porque ela já tem o jeito dela de fazer. E quando ela age com o jeito dela de agir, lá no inconsciente dela, ela está somente se protegendo, porque é mais seguro. Você fazer da forma como você acredita, você fazer do jeito que você acha melhor, é muito mais seguro. Por que que é muito mais seguro? Porque não é um campo novo. Porque é aquilo que você já está acostumado. Então, quando você lida com outras pessoas, tanto num processo como o meu, quanto o seu, ou quanto, né, trabalhar em equipe, ou qualquer coisa que seja, você acaba limitando, né, de melhorar porque você acredita que o jeito certo de fazer é o seu jeito, né? Então, é legal a gente identificar primeiro, eu tenho esse padrão de perfeccionismo, né? Eu tenho esse padrão muito presente, muito dominante, porque se você tem, você vai perceber que essas resistências, elas estão aí para te proteger, mas elas estão te impedindo de desfrutar algo novo, de facilitar muitas coisas e muitas vezes de aprender algo diferente que vai ser bom para você. Então, né, a gente muitas vezes está mais perdendo de experimentar uma coisa diferente, de facilitar, às vezes, uma coisa que é simples, de aprender um jeito diferente, fazer por acreditar que o nosso jeito é o melhor jeito ou é o jeito certo de fazer. Por quê? Porque a gente acredita que o nosso jeito é o jeito perfeito, né, de fazer. Deixa eu ver o que que a Amandinha colocou aqui. É um desafio de resiliência, completamente. Você tem que ter essa resiliência, por quê? Porque você vai vivendo, né, a experiência. E muitas vezes, por ser algo novo e por ser algo novo diferente do que você está acostumada, você tem que ter e trazer mesmo essa resiliência, por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai pensar o seguinte: nossa, agora tá muito mais fácil. Desse jeito é melhor. E aí, o perfeccionista, como ele tem uma cobrança muito grande, né? E ele tem o senso crítico muito alto, vem aí o chicotinho, né? Que a Lê fala que é o chicotinho, porque, meu Deus, e eu já fiz muito isso, como eu fui burra? Por que que eu não experimentei isso antes? Por que que eu não mudei antes? Olha o tempo que eu perdi. Por quê? Porque o perfeccionista também vai ter uma tendência a ser muito crítico com ele, né? E com as outras pessoas também, mas muito mais com ele, né? Então, eu acredito que é algo que a gente precisa olhar. E é que nem você falou, Mai, completamente, a gente precisa estar aberto. A gente É, precisa estar aberto. Por quê? Porque seguir padrões é muito cômodo, mas é completamente desconfortável.
É muito cômodo, por quê? Porque você não tem que mudar. Mas é desconfortável, por quê? Porque muitas coisas, se você quer emagrecer, por exemplo, né? E você tem essa ideia de que, o meu jeito de fazer é o jeito certo. Se você não está aberta para mudar, você vai continuar rodando em ciclos. Você vai continuar andando no mesmo lugar. Não porque é o jeito certo, porque é o jeito errado, mas porque você vai continuar insistindo em fazer as mesmas coisas e é uma limitação, né? Acaba sendo uma limitação, né? A Fê tá falando a verdade, Nani. Precisamos vigiar porque passamos por isso muitas vezes, né? E isso é um padrão mesmo de infância que vem aí com a nossa criação e tudo bem por isso. Não tem problema a gente buscar fazer as coisas com excelência. A gente só tem que identificar o que é o ponto de limitação, né? Quanto que isso está me limitando? Quanto que eu poderia já ter melhorado, evoluído, crescido, estar com um resultado diferente se eu não estou, se eu tivesse aberta, né? A Silvia também está comentando. Já sofri bastante com isso, me cobrando. O senso crítico é muito, muito alto. E quando a gente identifica que é perfeccionista, a gente traz isso como um recurso, né? Você, mesmo que você erre, ou que você não siga o planejado, ou que você ficou fechada por muito tempo, olha para isso como parte do seu aprendizado. A gente sempre extrai um aprendizado de tudo, de absolutamente tudo, até as coisas mais graves da nossa vida, a gente extrai um aprendizado. E quando a gente aprende a extrair um aprendizado, a gente vive muito melhor. A gente vive muito melhor, porque a gente começa a olhar para o que de bom aquilo trouxe, a gente começa a olhar para o quanto a gente aprendeu com aquilo. E a partir disso, a gente consegue ir galgando, evoluindo, crescendo, né? E sai do senso crítico, que só nos leva para ladeira abaixo. Não é assim, Magno? Você já viveu Exatamente, isso também? é bem isso, assim, eu tenho tentado viver uma frase que diz assim, ó, na vida as coisas ou são bênção ou são lição. Entende? Então nada se descarta, até os É. erros, até as falhas, até os projetos muitas vezes que falhem, que não, né, enfim, que não tem uma acabativa como a gente gostaria, é uma forma de a gente estar aprendendo, né? E se permitir a isso é o desafio, né, Nani? Uhum. Entender que nós estamos numa jornada, né? Bert Hellinger dizia que na morte só existe perfeição. Só o que está morto é o que não pode ser melhorado. Certo? Só o que está morto. Aquilo que tem vida, enquanto a vida há uma expectativa, há uma possibilidade de melhoria, né? E principalmente eu acredito que para nós mulheres isso é muito difícil entender, que nós estamos numa jornada, que nós estamos, né, numa caminhada, seja ela de emagrecimento, seja ela de empreendedorismo, né? Vamos ter os nossos altos e baixos, né? Eu agora eu voltei de novo aí para a dieta, para a vida saudável, mas eu sempre mantenho uma vida saudável há 10 anos. Às vezes eu dou uma escorregada, mas assim, a vida saudável, leia-se. Eu não uso refrigerante há 10 anos, não uso açúcar, não uso, enfim, assim, tenho buscado assim, né? Mas às vezes aumenta um pouquinho uma coisa aqui, uma Faz coisa ali, né? parte. E faz parte, Dani. E agora, eu emagreci agora nos últimos 50 dias Falando. 5 quilos. Por quê? Porque nós estamos no desafio 77 da nossa professora Lê Camilo, né? Onde a gente colocou lá como meta novos hábitos, né? E eu coloquei aí alguns hábitos que estão me ajudando nisso, né? Só que, como eu estou dizendo, esse final de semana eu dei uma derrapada na curva, mas está tudo certo, eu não vou. Não foi, Nani, porque eu derrapei nessa curva esse final de semana que eu já vou ligar o botão do se lasque e daí vamos seguir aí, já não vai dar mais certo. Não, foi só uma informação. Foi uma informação de que se eu saio do meu ambiente, da minha rotina, eu não consigo seguir o meu plano alimentar, a minha atividade física e tá tudo certo. Né? Então, Uhum. entender isso, assim, muitas vezes, né, e aí agora já entro num outro ponto aqui, desses 6 prejuízos do perfeccionista, que é a questão da procrastinação, né? Por medo de não obter o resultado perfeito,
o perfeccionista, ele automaticamente ele vira um procrastinador também, né? Então vamos lá, voltando a esse caso, né? Saí da dieta esse final de semana, hoje eu já voltei para dieta, para foco, alimentação e tudo mais. E é assim que é a vida da gente tem esses altos e baixos, tem esse descontrole, né? E aí Uhum. você disse aqui atrás que a gente precisa, né, entender que se abrir para novas possibilidades, não é porque eu fiz toda a vida desse jeito que precisa seguir sendo desse jeito a vida toda, né? E aí tá uma outra questão das pessoas que têm alto grau de perfeccionismo, que é não querer abrir mão do controle. Mas como, Nani, assim, eu faço a vida inteira assim, desse jeito dá certo, a minha dieta, a minha alimentação, como é que eu vou fazer para, né? A pessoa fica numa angústia porque vai sair, vai ter que confiar num processo, vai ter que confiar numa nova possibilidade, né? Então, Nani, isso sim é um ponto também de bastante atenção para as pessoas que se enxergam perfeccionista, né? Muitas vezes estão procrastinando, estão deixando por um amanhã, né? E aquilo, né? Aquilo que poderia ter sido feito hoje, né? Uma outra Total. frase que trago bastante para mim é: o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, assim, não estou num ambiente como eu ainda gostaria de fazer uma live, quero ainda mudar um cenário, algumas coisas, mas eu não posso deixar de trazer aqui a minha mensagem enquanto isso não acontece, enquanto a coisa ainda está acontecendo na minha vida, no meu home office, né? Se eu Uhum. ficar esperando essa data perfeita, eu não vou ficar aqui falando contigo, nós não vamos atender a nossa audiência, eu não vou atender as minhas clientes, entende? Se eu ficar esperando eu vou ter um escritório fora, né? Não, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem em mãos, né? Mas Totalmente. e eu acredito assim, Nani, que essa questão da procrastinação para o perfeccionista é um assim dos maiores pontos de prejuízo, assim, porque deixa muitas vezes de viver, deixa de faturar, se a gente for trazer para o lado empreendedor, né? Ah, mas eu não vou atender tal cliente, eu não vou oferecer tal coisa, tal serviço para tal cliente, enquanto eu não tiver a formação XYZ. Nossa, mas tu já tem a formação XPTO, faça o básico com esse e já vai ter uma super entrega, já vai estar super validado quando você tiver uma nova formação. Aí você vai poder talvez até aumentar o seu valor e poder, né, Nari? E eu me vejo assim, e faço um link comigo na minha fase assim, de emagrecimento, nossa, mas ai, eu nem tenho tênis para fazer caminhada, eu preciso ir comprar, então é tão caro tênis para fazer caminhada. É muito engraçado, né? Porque assim, ó, quando eu fiz o meu processo de emagrecimento, quase 10 anos atrás, a minha vida financeira não estava muito confortável e eu não tinha como pagar nutricionista, personal. A única coisa que eu consegui pagar foi a mensalidade da academia. Eu não tinha como buscar recursos, eu não tinha como Uhum. investir recursos em profissionais, né? Mas ainda assim eu não deixei de fazer, né? Na época, assim, tava o Instagram começando, tinha muita blogueira fitness dando muita dica sobre como cozinhar em casa e tal. E eu me agarrei naquilo ali, né? Eu fui, entendeu? Emagreci Legal. quase 30 quilos sozinha, assim, na época, sem ajuda nutricional e sem ajuda assim de personal, porque realmente a minha situação financeira estava limitada. Mas eu coloquei uma meta grande, né, na minha vida, que era: eu vou emagrecer, não importa também o tempo que for necessário, né, porque ele trouxe muito para minha consciência, né, e assim, ó, eu levei bastante tempo para chegar no peso que eu estou. Eu não vou emagrecer da noite para o dia, não é mesmo? Então, assim, trazer também essa realidade, assim, e dividir em mini metas, né? A gente fala em mini hábitos também, né? Ter pequenos passos que vão te levar para aquele sonho, para aquele objetivo maior, isso também é bastante importante, né? Tal qual na vida de quem precisa emagrecer, quanto de quem precisa empreender, trabalhar, buscar uma transição de carreira, ou muitas vezes dentro do onde está trabalhando, empreender, né? Então, só que você precisa dar o primeiro passo, né? E eu percebo de mim, assim, Nani, como a minha vida melhorou depois que eu me permiti
também ter ajuda de pessoas de fora, né? Assim, pra gente que tem esse alto grau de perfeccionismo, ter alguém de fora que nos traga para a realidade, ou que também já passaram por esse caminho, nossa, o processo fica muito mais fluido. Fica mais fácil, Nani? Não, não é fácil. A jornada é difícil para todo mundo. É difícil emagrecer? É difícil. É difícil empreender? É difícil, mas todo mundo que se predispõe a isso consegue, né? Então, vai com certeza com a ajuda, com a guiança de um mentor, com certeza fica mais fluido, a gente se sente mais seguro com alguém, né, conduzindo a gente, né? E no meu caso, sim, essa questão que para mim é uma das mais complexas, até mais do que a dificuldade de confiar numa equipe, de trabalhar numa equipe, a minha procrastinação é muito grande, né? Então, eu, depois que passei a contar com a ajuda de mentores, acabou sendo mais fluida, assim, sabe? Ficou Sim. mais. A caminhada ficou mais caminhável. Não, legal. E é muito interessante, né? Porque você falou assim, ah, eu não engordei, não engordei rápido, não vou me lembrar exatamente a fala que você falou, não engordei rápido, então eu não vou emagrecer na mesma velocidade, né? Junta completamente com o seu outro traço, né? Que é o dor da humilhação, né? Que quer fazer as coisas de forma mais lenta, né? Olha como é interessante como, né, na própria fala a gente faz, né, a engenharia reversa e consegue identificar, né, o traço, né? Porque assim, não, eu vou, né, eu vou devagar, eu vou aos poucos, eu vou com calma, mas eu vou fazer, eu sei que eu vou conseguir. E isso é muito legal a gente observar também, por quê? Por que que tem a tendência de procrastinar mais, né? Por que que tem a tendência de deixar as coisas para depois, para deixar para fazer depois, né? Porque tem a necessidade muito alta também de planejar, né? Aí junta a necessidade alta de planejar, junto com a necessidade de sair tudo muito perfeito. Então, eu, por N vezes, eu ia, que apesar do meu traço não ser muito alto, eu acho que é o meu menor traço, né, esse da dor da humilhação, mas eu tenho essa necessidade muito de planejar, e isso acho que tem muito a ver, né, o Charizard Chamini, ele fala com o perfeccionista, que é a questão de você ser metódico, de você querer controlar também, né, então eu ia lá e fazia um planejamento exatamente do que eu ia fazer, o que eu ia comer, né? Qual atividade física que eu ia fazer, que horas eu ia fazer, e eu queria tudo muito milimetricamente calculado. E eu tive muita dificuldade quando eu saí do CLT e fui empreender por conta disso. Por quê? Porque CLT, né? Você sai de casa um horário, você está na empresa outro horário, você tem horário para te impõe, tudo bem por isso, né? O horário para você sair para almoçar, o horário que você volta, a hora que termina. Então você já tem ali. Então, para quem é metódico, perfeccionista, né? Para quem tem esse dor, né? A dor numa eleição alta é ótimo, porque você está ali, você está com tudo aqui na sua cabeça, eu já sei o que eu tenho que fazer. Quando eu fui empreender, eu senti muita dificuldade com isso, por quê? Porque muda, cada dia é um dia. Né, cada dia é um dia, então você não tem mais aquela imposição de horário, né? Então, tanto que você vê, marcamos live meio-dia e meio, não, vamos mudar, vamos fazer meio-dia que eu acho que vai ficar melhor. Eu tinha uma dificuldade tremenda de lidar com isso, porque antes eu queria assim, não, das 11h30 ao meio-dia e meio eu vou fazer tal coisa, do meio-dia e meio eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que o que acontece? Chega em alguns momentos que isso é impossível. Não dá, porque existem coisas que vão acontecer, tem situações que vão lidar. E aí, o medo de sofrer a dor, né? O medo de lidar ali com a dor de, ai meu Deus, mas e se eu planejar e não sair conforme o esperado? Então eu até planejo, só que não executo. Então, muitas vezes a dor, ela tá exatamente aqui. Não, eu vou, daí a segunda-feira eu vou comer isso, eu vou me exercitar, eu vou fazer tal coisa, eu vou... Aí você vai, você coloca tudo, mas o medo de não sair perfeito acaba fazendo com que não execute, né? Então são coisas assim que tem que ter jogo de cintura, porque eu particularmente eu adoro planejar, eu acho ótimo ter um dia planejado, eu gosto de ser, não acho ruim ser metódica, então eu gosto de fazer as coisas no mesmo horário, eu gosto de fazer, né, mais ou menos do mesmo jeito. Só que também, em contrapartida, é importante a gente também conseguir ser mais flexível. A gente conseguir trazer essa flexibilidade.
Porque o perfeccionista, ele acha que ser flexível é ser imperfeito. E não é. Você ser flexível é você fazer, né, o que dá na condição que você tem, com o recurso que você tem. Isso é ser flexível. Então, se nós fôssemos, né, perfeccionista e inflexível, a gente podia ficar com prejuízo, né, de fazer uma live ou amanhã, e aí perde, né, toda aquela energia, a gente já não vai fazer mais tão assim. Por quê? Só porque não saiu conforme o planejado, só porque não saiu conforme que. Porque daí tá aquela ideia do que não vai ser perfeito, já tá tudo errado, não avisamos com 24 horas de antecedência, que é o mínimo que a gente tem que avisar, a flyer saiu com a escrita errada e não sei o quê. E aí a gente já entra numa pilha. Uma pessoa que não tá bem com isso bem trabalhado, primeiro pensamento que ela vai vir, ai, quer saber? Vamos marcar para mês que vem, que é melhor? E aí a gente perde a oportunidade, porque às vezes uma coisa que a gente fala aqui para uma pessoa que entrou, putz, já virou uma chavinha na cabeça da pessoa, ela já vai mudar um comportamento, ela já vai. E às vezes a gente nem vai ficar sabendo. Ou a gente vai ficar sabendo daqui 6 meses, quando a pessoa fizer um programa com a gente, um desafio com a gente, vai falar, caramba, naquela live que a gente nem lembrava que a gente fez, e a gente só perdeu a oportunidade. Então, planejar é importante sim. Agora, a gente não pode deixar a necessidade de planejar ser maior do que a necessidade de executar. Então, a gente tem que planejar pensando o quê? Que ser flexível não é ser imperfeito. Não é porque você foi flexível que você não está perfeito. E saber identificar. Porque às vezes a gente está num conflito tão grande, a gente está com tantas dores, que parece que é tudo mesma coisa e a gente faz tudo igual e quer fazer muita coisa diferente e não faz nada. Eu já passei por isso, né? Então a gente sabe como que é viver a dor e a gente também sabe como é libertador o outro lado da moeda, né? Você fala assim, não, eu vou buscar fazer tudo com excelência. E fazer tudo com excelência é ótimo, mas fazer tudo com excelência não é quando as coisas não saem conforme o planejado, você simplesmente chutar o balde, né? Então, trazendo aqui para a questão do emagrecimento, né? Você de repente fez a sua marmita, você programou o que você ia comer na semana e aí você foi lá e esqueceu na sua casa. Todo mundo, né, pode esquecer. E eu costumo falar, Má, que assim, tudo é perfeito como é. Então, assim, se de repente nessa situação, sei lá, esqueci minha comida em casa. Daí qual que é o pensamento que normalmente vem? Só de raiva, eu vou lá e vou comer um fast food, eu vou comer uma massa, vou comer uma comida que não vai me levar ao meu objetivo de emagrecer. E muitas vezes é o aprendizado que você tem que ter de que, não, se você for sair para comer num restaurante, eu falo isso porque era uma realidade que eu vivia, né? Eu levava comida para o trabalho e aí quando eu esquecia, né? Você aprender a ir nos restaurantes ou então em um lugar, né, em qualquer lugar ou no shopping que for, e aprender a fazer escolhas mais saudáveis. Então é uma oportunidade que você vai ter. Agora tudo tem os dois lados, tem as duas formas de você ver. Qual que é a forma que você escolhe ver? Né? Então a gente precisa ir olhando para dentro. É um eterno olhar para dentro. É um eterno olhar para dentro. Para quê? Para que a gente consiga melhorar os resultados, para que a gente consiga. E eu falo que tudo, tanto nos negócios, como é o seu caso, no meu, que é emagrecimento, é assim: é tudo uma forma da gente viver melhor. Você conseguir planejar e ser flexível, não ser, é uma forma de você viver melhor. Então, se eu estou vivendo melhor, eu vou conseguir alcançar aquele objetivo que eu quero mais fácil. Pelo simples fato de você estar vivendo melhor. Você começou a ver as coisas por uma perspectiva diferente. Você passou a viver melhor, é mais leve. Você vai passar a viver melhor. Passei a viver melhor, tá mais leve. Isso fica mais fácil de eu conseguir alcançar aquilo que eu quero. Seja um resultado melhor no meu negócio, ou seja, sair da dor do meu traço de caráter, como é o seu caso, ou seja, né, conseguir emagrecer, seja lá qual for. Então, é uma forma de você viver melhor e rir das coisas. Putz, deu errado. E trazer, né, o humor para isso, e trazer o aprendizado, e tudo bem, né? Deixa eu ver o que a Tatá está falando. Assim, qualquer ambiente pode ser um ambiente emagrecedor. Exatamente, a Tatá, minha Nutri, que é minha parceira, né? É exatamente isso, é você conseguir colocar isso dentro de um ambiente. Por quê? Porque é você usar ali os recursos que você tem, e não vai ser perfeito. Não vai. Não espere que o que você planejou vai ser exatamente o que você vai executar. Não espera. E se as coisas não, quando as coisas não saírem como você planejou, né?
É você saber lidar com isso. Ah, apesar de que aconteceu isso, eu vou fazer isso, vou fazer essa coisa diferente. Mas quando você tem, né, uma meta muito clara, quando você tem um objetivo muito claro, isso fica muito mais fácil, né? Quando a gente tá meio morno aí no nosso propósito, meio morno no nosso objetivo, fica mais fácil da gente fazer o que vai, a atitude contrária e culpar a perfeição, né? Não é bem assim, Mag? É bastante assim, e isso que tu diz assim, né, em relação a ter uma, a se permitir, vamos lá, esqueceu de levar naquele dia a marmita, ou enfim, não teve ali, é uma oportunidade de realmente estar conhecendo, de estar se experimentando novas coisas, né? Eu agora, eu tenho uma colega que eu faço academia junto, né, então, porque eu tô reiniciando, né, fiquei bastante tempo na pandemia sem fazer atividade física, mas agora eu tô voltando para o hábito da academia, né? Da musculação, principalmente, que é para mim faz bastante bem, né? E só que eu já tô assim, eu já tenho um segundo esquema, assim, quando a colega não vem, eu comprei um fonezinho de ouvido, de música, para ouvir música e tal, vou do mesmo jeito, eu não tô com a companheira ali, mas eu tô com uma outra, né, que a gente chama, né, na mudança de hábitos, de tu ter um plano para uma situação de estresse, por uma situação de emergência, né? Então, acho que vale muito isso, assim. Normalmente, os perfeccionistas, eles têm também um alto grau de uma grande capacidade de lidar com planos B, C e D. Isso faz parte do perfeccionista. Só que, vamos lá, é como tu disse, é não chutar o pau da barraca, né? E de raiva só porque eu tô com. A pessoa não veio, então já que não veio, não vai comigo pra academia, então eu vou ficar aqui vendo Netflix com as pernas pra cima, ou então eu só porque eu não trouxe aqui a comida, agora eu vou lá naquele restaurante de fast food mais gordo que tem. Não, é usar realmente para ver coisas melhores, se experimentar, né? E experienciar, a verdade é essa. Se É. experienciar em novas possibilidades, né? Então, usar esse recurso que temos interno da capacidade de ter plano A, plano B, plano C, para uma situação dessa também a gente, né, ter essa possibilidade. Foi o nosso caso aqui, né? Aconteceu que a nossa live era para ter sido meio-dia e 30, antecipamos para meio-dia e tá tudo certo. Está sendo do jeito que precisava ser na segunda-feira, dia É. 29 de outubro, 29 de novembro, às 12 horas. Né? Então, assim, não era exatamente como tínhamos programado, mas é aquele dito popular que diz pegar um limão e fazer uma limonada, né? Então, esse jogo de cintura, e voltando na flexibilidade, né, que a gente precisa realmente exercer numa situação que foge um pouco do nosso controle, né? E esse advento aí da pandemia veio mostrar pra gente que ninguém tem controle sobre nada, não é, Nani? Então, estamos aqui, né, torcendo para que a internet, né, funcione super bem, né, para que, né, Instagram não pare e tal, mas outro dia eu fui marcar uma live justamente no dia que o Instagram parou, entende? Então, tipo, não tinha o que fazer, tava tudo certo, tava tudo combinado, mas tem coisas que realmente Aí, fogem do nosso eu controle, não né? sofro com essas coisas, não, sinceramente. Eu não sofro com essas, eu não me permito sofrer com essas coisas. Eu olho e eu penso, tá no meu controle? Tá. Então, o que que eu posso fazer? Não tá no meu controle? Ah, próximo, eu não me permito sofrer. Não me permito. Com essas coisas que não estão no meu controle, não me permito sofrer. Eu vejo o que eu posso fazer, eu já penso em possibilidades, o que que eu posso fazer. Mas, ainda mais assim, uma coisa de tecnologia, né? Uma coisa, como é o caso do Instagram, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, mas que gente, zero controle, né? Então eu não sofro por isso, jamais. Não me permito. Eu coloquei foi uma chavinha que eu virei na minha cabeça que é assim, enquanto eu tô sofrendo, eu tô perdendo tempo. Então, assim, esse lado racional me ajuda muito a virar a chave muito rápido. Se eu tô sofrendo, eu não tô vivendo bem. Então, se eu não tô vivendo bem, então eu tô mais longe da minha meta. Então, vai, vira a chave, sabe? Então, é um diálogo interno que eu tenho, assim, para mudar meu estado emocional muito rápido para não sofrer mesmo com essas coisas, para não sofrer mesmo, né? Falamos dos três já comentamos dos três, né?
aqui do meu lado falta um que, não menos importante por eu ter deixado por último, mas, na verdade bastante importante, que é o prejuízo. O perfeccionista tem um grande prejuízo da fadiga e do estresse. Por quê? Porque assume muitas coisas sozinhos, né? E os perfeccionistas são justamente por essa questão de não confiar nas pessoas, de achar que só ele dá conta de fazer, assume muitas coisas sozinha. E aí, o que que acontece quando a gente assume coisas maiores do que a gente dá conta? O nosso corpo ou a nossa mente, ou os dois juntos, ficam exaustos. E aí é onde a gente tem estresse, ansiedade, insônia, depressão, enfim, né? Sem contar daí também as doenças físicas, né? Tanto mais a questão emocional, porque a gente, como não é médica, mas aí somos mentoras, né, de emagrecimento e de Uhum. empreendedorismo, a gente observa muito, né, Nani, o quanto as doenças emocionais elas afetam as pessoas, né? Então, por vezes as pessoas perfeccionistas assumem muitas coisas, né? E voltando, né, no que a gente já falou, às vezes não confiam no maridão para ajudar a fazer a compra do mercado, para cuidar da casa, para fazer certa, né, a dividir certas coisas, e isso acaba daí assumindo o papel sozinha de mãe, de dona de casa, de empreendedora, de enfim, e a gente, nós mulheres, somos sim multitarefas, somos sim multipotenciais, só que a gente não é uma maquininha igual o homem, tanto a gente não é uma maquininha igual o homem, que a gente menstrua, a gente ovula, a gente gera vida, então nós somos seres similares, certo? Mas a gente tem as nossas diferenças. E é também a nossa capacidade de execução, muitas vezes, por a gente querer muitas vezes fazer as coisas sozinhas, a gente acaba ficando exaustas. E aí, quando a gente vai parar para dar conta da gente, é quando já está numa saúde emocional muito deteriorada, ou a saúde física, problema nas costas, nas pernas, porque não tem tempo, sabe, né, de fazer academia, e ir no Uhum. mercado, comprar essas coisas de produto natural, não tem tempo para isso. Minha vida é É. muito corrida. E aí, Dani, quando você vai investigar a sua cliente, né? E eu também com a minha, a gente vê assim, mas assim, o que que tu faz? Ah, eu faço tarefa disso, tá, mas isso não dá para deixar o filho aí mais velho cuidar disso, né? Ele já tá aí com 15 anos. Ah, não, não, entende? Aí assumem, as mulheres assumem as coisas dos filhos, do marido, nas empresas assumem as coisas todas sozinhas, mas você divide isso com o seu gestor? Não, mas acho que ele tinha que saber. Não, as pessoas não têm bola de cristal, Nani. Se a gente não falar, se eu não te falar, Nani, a gente tem que realmente terminar 1 hora da tarde, porque daqui a pouco Uhum. você não vai ter como adivinhar o que você vai fazer Sim, depois. Entende? Então, Nani, isso assim é um dos maiores pontos de prejuízo, assim, da é, pessoa perfeccionista. É agarrar o mundo, é querer, sabe, carregar o mundo nas suas costas, né? E aí acaba fadigando mesmo, acaba estressando, acaba, né, deprimindo, ficando ansiosa, né? Porque, e aí é o meu caso, tá? Com relação ao emagrecimento e com relação assim, ao ganho de peso, né? Eu sou uma pessoa que se eu fico ansiosa, eu desconto tudo na comida. Hoje eu aprendi, né, nesse olha, eu sou o tipo de pessoa. Eu não tenho bolacha em casa, eu não tenho pão, eu não tenho nada do que tipo, se dá uma coisa eu vou ali agora correr e comer, entende? Então eu preparei meu ambiente, eu preparei isso, tô há 10 anos já, né? Nessa vida assim de autocuidado, de auto-amor, de amor próprio, né? uhum. Então eu já sei que eu sou assim, né? Que a ansiedade me leva para um estado de ganho de peso, entende? Então eu sou o tipo de pessoa que eu não posso deixar de fazer terapia. Eu sou mentora, trabalho com terapia, mas também recebo, né? Mas também Uhum. me coloco no meu lugar. Dependendo da fase do ano, 2 vezes por semana. Dependendo da fase mais tranquila, no mínimo 1 vez por semana. Uhum. Entende? Então, tenho aprendido, assim, Nani,
a encontrar o meu lugar, a saber o que eu dou conta. Né? E esse dar conta é o dar conta de tudo, é o dar conta do trabalho, né? Para nós empreendedoras ou para, né, as pessoas que estão no mercado de trabalho, ou o dar conta da casa, sabe? Assim, você não precisa dar conta de tudo, você não tem essa obrigação. Você tem a obrigação de você estar bem, isso sim, de você se cuidar, de você se olhar. Porque se você não está bem, como é que o marido vai estar bem se você não está bem? Como é que estão os filhos? Como é que na empresa as pessoas vão estar bem se você está doente, se você está preocupada, se você está ansiosa? Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos assim de observação para o perfeccionista maior, assim, a questão da fadiga e do estresse, assim, de saber que não, você não precisa carregar o mundo nas suas costas, você não precisa dar conta de todas as coisas. Você já é perfeito do jeito que você já está bom do jeito que está, você não precisa para ser aprovado pela sociedade, pelas pessoas, isso está na sua mente. Né? As pessoas já te amam do jeito que você é, e você nem sabe. É. E é muito essa questão da aprovação que você falou, né? Você vai ser aprovada pelos outros quando você se aprovar. E para você se aprovar, você tem que abrir mão ou usar o perfeccionismo como seu recurso. Que a primeira pessoa, porque a primeira pessoa que tem que se aprovar é você, porque senão, mesmo que uma outra pessoa ela te elogie, mesmo que uma outra pessoa ela te valide, mesmo que uma outra pessoa ela te fale o quanto você tem de qualidade, de coisas boas, né? Se você não se aprova, nada do que aquilo que a pessoa diga vai ser validado por você. Então, a primeira pessoa que tem que se aprovar é você. E aí, é trazer realmente o perfeccionismo como um recurso, né? Porque e aí volta porque a gente começou a falar no comecinho da live, né? Que é o que? Aí você trouxe a questão da casa, é a questão do marido, né? Ah, mas o marido não lava a louça direito, né? E às vezes ele lava direito, só que o direito é o jeito dele. E o fato, né, da gente ser perfeccionista, a gente achar que o certo é o nosso certo, que é o nosso jeito, então a gente não quer, porque o marido não está fazendo perfeito, ou não está fazendo do jeito certo, ou não está fazendo, em outras palavras, do meu jeito, que é o jeito certo, que é o jeito perfeito. E que, na verdade, não é, é só o seu jeito. E você vai conseguir executar do seu jeito quando você estiver fazendo, né? Quando a pessoa estiver fazendo, ela vai executar do jeito dela. E aí entra muito essa questão que você falou, né? De que tem que se cuidar, de que se você tem que estar bem. E é muito uma coisa assim que eu acho que é até a lei que fala, escolha suas batalhas. Porque se você não dá, não, se você precisa, né, cuidar da casa, você acredita que só você cuida da casa do jeito bom, do jeito certo, do jeito perfeito, aí você abre mão, né, por querer que só aconteça do seu jeito, que só seja feito do seu jeito, às vezes você abre mão de ir lá fazer uma feira, ou então de ir lá e fazer uma academia, pelo simples fato de você querer que seja perfeito, e o perfeito só você consegue executar. Né? Então a gente tem que escolher as nossas batalhas e olhar para outra pessoa também com essa amorosidade de pensar, é o melhor que ele está fazendo. É o jeito dele, é o bom para ele, é o que é o melhor que ele pode fazer, é o melhor que ele sabe fazer e olhar para dentro de si e falar assim: o meu jeito é o melhor jeito para mim, e o jeito dele é o melhor jeito para ele, para mim tá perfeito o meu jeito e para ele tá perfeito o dele. Porque às vezes a gente fala uma coisa pra pessoa, a pessoa fala assim: ué, mas não era para fazer assim? Mas é o que? É o nosso óculos. E é o óculos da pessoa. E qual óculos está certo? Os dois óculos estão certos. É só o jeito de cada um. Então, a gente tem que escolher, ainda mais nós, mulheres, dona de casa, mãe, empresária, empreendedora, funcionária, que quer cuidar do corpo, que quer emagrecer, que quer tocar um negócio. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Então, às vezes, é você deixar com que a pessoa faça do jeito dela, que não é o seu jeito, mas para você se permitir fazer outras coisas que vão te deixar mais feliz, que vão te levar ao resultado que você quer. E não, porque senão vai entrar mesmo nesse estresse, você vai ficar fadigada mesmo, e aí você fica infeliz.
Porque você vai falar, ai meu Deus, eu não dou conta de fazer tudo. E às vezes você quer dar conta de fazer tudo sem precisar dar conta de fazer tudo. Porque é que nem você falou, delega para o seu filho de 15 anos, ou então delega um pouco para o seu marido, ou então deixa um pouco para amanhã, né? Faz alguma coisa por você hoje, né? E assim a gente vai lidando e vai conseguindo conduzir e a gente vai buscando essa flexibilidade, né? E eu estrago muito essa linha de pensamento, tudo é perfeito como é. Então, tal coisa eu fiz, não deu certo, né? Até mesmo no processo de emagrecimento. Putz, eu fiz tal coisa, e aí eu fui pesar, e aí o meu resultado que eu queria o resultado que eu tive foi menor do que o que eu queria, né? O resultado que você teve foi perfeito. O que que você tem que aprender com esse resultado que você teve? Quando você olha para isso, você faz, né, uma retrospectiva e eu trago muito essas duas perguntas dentro do processo de emagrecimento. O que que eu fiz de bom semana passada, que eu devo repetir essa semana, e o que que eu fiz de errado, que eu tenho que corrigir, e como que eu posso corrigir essa semana, né? Então, você trazendo essa autopercepção, por quê? Porque assim você vai conseguindo conduzir com mais leveza. Quando eu consigo conduzir com mais leveza, eu consigo ser mais consistente. Quando eu consigo ser mais consistente, eu consigo alcançar aquele resultado. Mesmo que eu não engordei, né, rápido, então eu não vou emagrecer rápido, né? Mesmo se o masoquista estiver aí em ação, né? Bem Ah, isso, né? É exatamente isso, sim. né? E tanto assim na vida empreendedora, quanto no processo de emagrecimento, a gente precisa entender que realmente tudo é uma jornada, né? E a questão nossa, assim, nós perfeccionistas, é que a gente quer realmente ter o controle de tudo e que tudo saia exatamente igual, né? E vamos lá, nós mulheres, né? Se a gente for falar de emagrecimento, está muito também atrelado à questão do nosso ciclo menstrual, né? Então, assim, nós temos 4 fases no nosso ciclo, né? Então, aí, claro, esse aí já é papo para outra live. Mas, assim, a gente não é os 30 dias do mês exatamente igual. Então, não é porque agora em novembro eu emagreci tanto que em dezembro eu vou emagrecer as mesmas coisas. Não, meu corpo sofreu outras influências, né? Coisas aconteceram. Então, a gente é um ser realmente dinâmico, um ser de altos e baixos, né? A vida é essas ondinhas, assim. É o que tu falou Total. exatamente quando tu fez a tua transição da CLT para o empreendedorismo, que daí tu queria que todo dia fosse a mesma coisa, não é? Um dia a gente tem cliente, outro dia a gente não tem, um dia a gente está vendendo o processo, outro dia a gente está executando o processo, né? Então, cada momento ele é ímpar, né? E a gente quer muitas vezes, né? E vamos lá, assim como também eu tô falando aqui do ciclo menstrual, né? Nosso ciclo feminino, ele é dividido em 4 fases, são 4 fases da lua, são 4 fases das estações do ano. Então a vida é cíclica. Né? A vida feminina é cíclica, a vida natural é cíclica. A questão é que a gente quer encaixar e não, Nani. Eu quero exatamente não Não é. vai ser. Eu mesma vejo isso com relação ao meu emagrecimento. Meu emagrecimento, 10 anos atrás, eu era uma magra, hoje eu sou outra. Eu estou morando, inclusive, em estados diferentes. Eu morava no Mato Grosso do Sul quando emagreci quase 30 quilos. O clima lá ajudava, entende? Aqui no Sul é diferente, entende? Então, a questão da gente é o que tu disse, é a gente entender essa flexibilidade. Ser flexível não é ser imperfeito. Acho que essa tua frase É, é o que a gente pode levar daqui hoje, assim. Ser flexível não, né, não é imperfeccionismo, isso assim, não é você ser imperfeito, né? Você pode ser flexível, é gostoso ser flexível. exatamente. Então é isso, Mag. Amei, amei, amei fazer essa live com você. Muito obrigada, né? A gente estava ali numa sintonia muito bacana quando a gente recebeu, né, o desafio de fazer aí as lives em dupla e eu amei. Acho que foi perfeito como foi, né? Quem tinha que passar por aqui passou. Quem vai assistir gravado vai assistir gravada e eu espero ter conseguido contribuir um pouco, né?
para você que está aqui assistindo, conseguir lidar, né, com essas questões do perfeccionismo, trazer mais leveza para essa característica, que é uma característica muito bonita. Não deixa ela, né, te deixar sentir-se mal, né? Então, ela é uma característica, assim, que tem muitos pontos positivos, desde que você não seja muito crítica com você mesma a partir dessa necessidade de ser perfeita, né? Então, deixa essa característica ser sua amiga, né? Usa ela aí como sua parceira e não como uma inimiga, né? E é isso, eu quero agradecer você por estar aqui comigo, por cada uma das pessoas que passaram aqui, por todo mundo que vai assistir gravada. E é isso. Quer falar alguma coisa? Dani, gratidão pela oportunidade, tá? Gratidão aqui pela participação do público, né? E seguimos aí, né, na jornada da vida, nós aqui do lado de cá, como mentoras, né, de emagrecimento, de empreendedorismo, e estamos juntas aí para ajudar, né, umas às outras. E para a gente que já está trilhando essa caminhada, a gente também, além dos nossos formações, a gente traz muito da nossa própria experiência de vida, e isso é tão gostoso, né? Então, eu só quero agradecer, foi muito rico essa nossa troca, com certeza vou levar algumas coisas também para minha vida nessa nova semana aí, tá bom, Eu querida? também. Gratidão pelo Fiz convite. várias anotações, olha só. Adoro. Que legal, então tá bom. Então tá Obrigadão, bom. Dani. Ótima semana e Para ótimo você. mês de dezembro que começa. Tchau, Para tchau. você também. Um beijo. Fica com Deus.